Boa noite a todos. Estamos começando a nossa live. Guardar nosso convidado, guardar as pessoas. Antecipei a entrada, são 19h58. Antecipei a nossa entrada. Hoje a nossa live vai ser com o presidente da Abraginfor, o Eliabe Serafim. Eliabe tem uma longa trajetória na área de recursos humanos e nós vamos discutir justamente um tema que é um tema muito importante, que é sobre a liderança protagonista. Estamos questionando se as empresas brasileiras possuem, ou se está faltando líderes protagonistas nas empresas brasileiras. O protagonismo é essencial em tudo, não é só na empresa, não. O empresário ele é um protagonista, indiscutivelmente. E os profissionais, como é que os profissionais devem se posicionar? Essa teoria do protagonismo, ela se estende a toda a área, toda a ação, no âmbito político, na vida política. Você que hoje está vivendo um momento em que vê a sociedade se manifestando, participando ativamente, e você está participando ativamente também, Quer dizer, o protagonismo é uma presença em tudo na vida de uma liderança, na vida de um profissional, Não só sob o ponto de vista da carreira, na carreira na empresa, da liderança do mesmo na empresa, Então a origem dessa palavra grega, proto, principal, e agon, que é o lutador, protagonista. Essa é uma palavra-chave. E aí nós vamos estar debatendo. Faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras? Essa é a pergunta que nós vamos estar fazendo e o nosso convidado vai ter a oportunidade de responder, O Eliabe vai estar podendo responder. Agora são precisamente 20 horas, Na capital pernambucana são 20 horas precisamente. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado, Aí você tem uma vista panorâmica aí da ponte da Boa Vista, essa ponte aí maravilhosa, essa ponte de ferro, ela veio da Inglaterra, então é um marco da cidade do Recife, essa ponte da Boa Vista, aí no fundo da nossa imagem, E vamos aguardar aqui a entrada do nosso convidado para que a gente possa ter a presença dele e podermos então debater esse tema, que é um tema extremamente oportuno. Todos nós temos que exercer esse papel de protagonistas, de nossas vidas, protagonistas de nossas vidas. Cada profissional que quer buscar o êxito num projeto, ele tem que estar à frente da mudança, ele tem que ser o principal, o principal ator do processo de mudança e, consequentemente, a figura é essa. As empresas brasileiras hoje, elas necessitam, elas precisam de pessoas que façam a transformação acontecer. O momento que as empresas estão vivendo exige isso, Exige lideranças que transformem o negócio, que fortaleçam o empresário,
sejam elos, né, de ações, né, para que a empresa possa atravessar esse momento de tanta transformação que a sociedade brasileira está vivendo. Então, o protagonismo exige isso, né? A liderança protagonista, ela necessita estar presente nas empresas brasileiras, para que a gente possa, mais do que nunca, fortalecer o mercado de trabalho, né? E fazer as mudanças que a sociedade tanto necessita. Empresas brasileiras sólidas, só vai ser possível ter uma empresa brasileira sólida com lideranças protagonistas do seu negócio, né? Isso é fundamental. E essa liderança ela tem que ser para o bem, não é uma liderança do mal. A gente teve a oportunidade de ver muitas empresas, grandes empresas brasileiras, que foram totalmente destruídas, né? Porque os seus protagonistas, as suas lideranças protagonistas eram do mal, infelizmente, né? A corrupção, envolvidos com a corrupção, mataram grandes empresas, mataram grandes negócios. Então, esse protagonismo de determinadas lideranças executivas, elas não interessam, elas não fortalecem a economia, não fortalecem o mercado de trabalho, não fortalecem as empresas brasileiras, né? Então, a condição maior é essa. Estamos aguardando o nosso convidado, Eliabe Serafim, presidente da Abraginfor, para que ele possa participar e responder a nossa pergunta. Essa é uma pergunta de uma série, essa live é de uma série de lives que vamos realizar com vários executivos, né? Executivos da área de recursos humanos e executivos CEOs, né? Que estão à frente das empresas, né? Amanhã teremos a live com Leonardo Estevam, um alto executivo de Coca-Cola, o grupo educacional, tanto o grupo C, como também do grupo da Estácio, né, o grupo Estácio, entre outras organizações que o Leonardo esteve à frente. Então, amanhã, às 13 horas da tarde, hoje é às 20 horas e amanhã será às 13 horas. Após a live com o Leonardo, que será amanhã, teremos outra live com outros executivos da área de recursos humanos e com outros executivos do dia a dia das empresas, sobre o mesmo tema, o protagonista, a liderança protagonista. Faltam líderes protagonistas nas empresas, esse é o nosso questionamento. Tá certo? Então, quando você olha uma empresa que está passando por dificuldades, então você questiona, né? As suas lideranças participaram, contribuíram com a mudança da empresa, ou foram essas lideranças que levaram a empresa a quebrar, né? Ou chegar nesse momento de tanta dificuldade. Então, as empresas precisam de lideranças protagonistas do bem para poderem sair desse momento tão difícil que o mercado está passando, né? O mercado brasileiro. Os indicadores mostram uma recuperação da economia, mas essa recuperação ela está sendo muito lenta e o mercado não está respondendo. Nosso convidado está a caminho, ele está a caminho, não? Ele ainda não chegou, ele ainda não entrou na nossa live, mas ele já está a caminho. Vamos aguardar um pouquinho, né? Amanhã, 13 horas, a live com Leonardo Estevam, executivo da Coca-Cola, executivo de empresas educacionais, né? Grupo C, Grupo Estácio. Então, vamos estar com ele amanhã às 13 horas da tarde, né? O horário da live. Na semana que vem, estamos aí com a programação para fecharmos, né? Na semana de 8 de setembro, com outras lives. O nosso bate-papo, né? O nosso bate-papo aqui, chegou o nosso convidado. Está entrando agora
nosso convidado, Eliabe Serafim. Lembrando que o nosso coach, né, o coach executivo, o bate-papo coach executivo, com a série Controladoria, ele vai estar aí na semana que vem. Na semana que vem a gente retoma essa operação do coach, ok? E hoje a gente está agora ao vivo, né, Eliabe? Seja bem-vindo, Eliabe. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite, né, de 3 de setembro. É uma satisfação muito grande em recebê-lo. Tá travando tua câmera. Agora sim. Eu não entendi o que você falou antes, mas... É um prazer em recebê-lo, estar aqui conosco na nossa live. Sim, rapaz, satisfação minha, tá? De bater esse papo com você de um tema tão importante, né, Fernando? Na verdade, a gente vive um momento bem atípico, né? E muitos insights, né? E gostei do tema, parabéns, e vamos ver o que a gente consegue realmente esmiuçar desse tema, né? Com certeza. Mas antes de começar esse nosso bate-bola, é mais numa linha para você expor para os nossos convidados, né, Eliabe? Eu queria que você se apresentasse, gaste aí 2 minutos e se apresente para os nossos convidados. Por favor, Eliabe. Rapaz, A palavra é sua. eu já sou praticamente a semana toda. Bom, mas, bem, Eliabe Serafim, tenho 53 anos, né? Presido uma associação que é a Abraginfo, com muito orgulho, tá certo? Já estou no 2º mandato. Também sou docente, né, de instituições locais, na graduação, na pós-graduação. Sou instrutor, tenho uma consultoria também de recursos humanos, também tenho escritório jurídico na Caxangá, sou colunista de 4 rádios, tá? E também tenho minhas lives semanais, né, terças, quartas, quintas e sextas, tá? E sempre quando nós temos oportunidade, nós ocupamos justamente ela para fazer algo de bom. Então, hoje eu dediquei esse horário e esse momento para estar com você aqui. E sempre ambicioso para fazer sempre algo mais, tá? Muito bom, Eliabe. Muito bem, Eliabe. O grande questionamento que nós estamos fazendo nessa série de lives que iniciamos hoje com você, o nosso primeiro convidado, é sobre a liderança protagonista. Então, a pergunta que eu quero fazer pela primeira vez, né, a você, um executivo de larga experiência na área de recursos humanos, minha pergunta é: faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras, Eliabe? Sim, faltam, e nós temos observado, tá, que por mais que os CEOs, diretores, né, tenham reunidos com seus gestores, eles ainda não incorporaram esse momento diferente. A liderança é algo nata, né, que é nato e pode ser também desenvolvido, melhorado. Mas observamos que está faltando esse protagonista no mercado. Tanto que as empresas têm investido em treinamentos, tá, com alguns deles, para identificar da equipe antiga, porque tem aquele novo velho, né? Aquele líder que quer voltar com os mesmos hábitos, né, com a forma de liderar, que a gente sabe que mudou, né, Fernando? Mesmo sabendo que algumas empresas estão no mercado, numa estação de trabalho híbrida, mas não quer dizer que em algum desses momentos o líder vai liderar no invisível, né? Ou seja, no virtual. Então, tá difícil, tá? Mas acredito que com o tempo esses líderes surgirão da mesma forma que estão surgindo várias profissões nesse momento de pandemia. É um fenômeno. Novas profissões, né, Eliabe? Novas profissões. Mas a empresa hoje, ela exige, né? Ela exige que os seus talentos, que os seus profissionais, eles realmente atuem dentro da organização de forma diferente, né? Isso está dificultando ainda mais a recuperação das empresas, não é, Eliabe?
Sem dúvida, mas o que precisa ser feito é que as equipes também, de maneira virtual ou presencial, ele se nova arquitetura, né, organizacional, podemos assim chamar, das empresas, né, que efetivamente estão envolvendo com comprometimento, né, ou podemos chamar assim, um novo comprometimento desses empregados. Como eu falei, né, os novos velhos líderes, eles fomentarão agora posições futuras, né, desse presente momento, onde processos de fixação de estratégias, linhas de pensamentos, tá? Verificarão serviços de staffs, né, que muitas vezes estavam colocados de lado, né, e ver qual vai ser o nível de cobrança, porque ele não pode perder o controle, ele pode perder o comando, né, enquanto líder, mas acima de tudo ele precisa ter a sensibilidade que é necessária para um momento como este, porque estão voltando a maioria dos empregados, estão voltando a maioria dos gestores, mas não com aquele corpo, com aquele estado emocional que ele tinha antes da pandemia. As empresas, os profissionais na área de recursos humanos, Eliabe, como é que eles estão tratando esse assunto de identificação de líderes protagonistas na empresa, ou até mesmo na busca dessas lideranças no mercado? Como é que os profissionais de recursos humanos estão atuando nesse sentido, Eliabe? Eu entendo que esse processo de atuação ainda não é que seja precoce, ainda é recente, né? Porque, inclusive, eles mesmos estavam também em home office, outros, suspensão de contrato, e estão praticamente um tanto perdidos, sabe, Fernando? Nas empresas, porque as mudanças que estão ocorrendo, as promoções, as substituições, tudo isso está também deixando alguns líderes confusos. Se você imaginar que alguém está sendo promovido de forma online, isso é um fenômeno totalmente novo. Você imaginar que seu líder está sendo substituído, tá? Sem você estar na empresa, você vai ficar com a imagem dele na parede, né? É como se fosse uma lembrança daquele momento, daquela energia que eles tiveram, né, com esse líder anterior. Então, são fenômenos que ainda os profissionais de RH vão levar tempo, sabe, para absorver. Vai levar tempo. Isso eu estou falando de um modo geral, analista, coordenadores, gestores, e até mesmo diretores de RH, porque a sensibilidade humana tem que estar hoje praticamente à flor da pele, para poder não perder talentos. A quantidade de pessoas que estão no mercado, tá, em função das demissões que ocorreram, as demissões que foram muitas, mas existem profissionais também que estão nas empresas buscando recolocação de melhorias, porque estão vendo que algumas empresas também não estão enquadradas, ou seja, não se adaptaram, não montaram sua estrutura. Enquanto eles ficarem em casa, se fomentando de informações, aprendendo mais tecnologia, né, conhecendo mais aplicativo, ao retornar na empresa também, alguns deles foram surpreendidos, inclusive sistemas que poderiam já ter instalado na empresa há muito tempo. Isso foi um banho de tecnologia, né, aliás, que foi dado para todos os profissionais em todas as áreas e que está exigindo uma mudança radical, né? Essa mudança está afetando aí a cabeça de muita gente, né, que não consegue acompanhar. Está cortando. Eu digo, essa imersão de tecnologia está afetando a cabeça de muita gente que não consegue acompanhar, né? Esse banho de tecnologia que as empresas estão precisando, né? E estão dando aos funcionários. Sem dúvidas. Tá? Tua imagem está falhando e eu não escutei o final, mas complementando o que você falou, eu quero dizer que no mês de julho, não sei se você acompanhou, numa reportagem que saiu pela agência OIT, que líderes globais, eles se reuniram para discutir qual vai ser o mundo do trabalho pós-pandemia.
interessante, né? Esses líderes globais não foram líderes de empresas apenas, né? Tinham, sim, alguns chefes de estados, de governo, tinha alguns líderes empresariais, sindicais, porque eles queriam saber qual vai ser o comportamento, porque nós sabemos que, dentre as competências, né, que vai estar em evidência, são as habilidades, né, comportamentais. Né? E aí participaram líderes das Nações Unidas, da OMS, do Fundo Monetário, do FMI, tudo isso, essa cúpula, para debater quais as estratégias para enfrentar essas enormes, né, vulnerabilidades do mundo do trabalho que estão expostas à pandemia, porque a doença ainda não encerrou. Nem vai encerrar, né, nem vai encerrar, né? Nós temos que conviver com ela. É verdade. E esse momento em que eles estão retornando para as empresas, você sabe que, mesmo diante dos protocolos que o governo estabeleceu para cada empresa de forma imposta, né, e que muitas empresas foram pegas de surpresa para poder abrir seu segmento, senão ficariam fechados, foi outro problema que eu vi que ficou como um ônus muito forte, né, para as empresas. Você imagina uma empresa pequena que iniciou recentemente, tá, que não tenha ainda a parte de medicina e segurança do trabalho, se vê agora para poder comprar e investir pesado na parte de higienização, na parte de EPI, onde também dentro do quadro nós sabemos que ele não era obrigado a ter SESMIT, não era obrigado inclusive, nem ter CIPA, nem ter teste de segurança. Sim. Então, não é que um empresário não tinha que ter conhecimento da biossegurança, absolutamente, não é isso. Mas foi uma carga muito grande para alguns empresários iniciantes entender essa mudança. E note bem, aqueles que ficaram sobreviveram, mas aqueles que não entenderam fecharam, né? E foram muitas empresas que fecharam, né? Muitas. Outras estão aí de fogo morto, né? Aguardando aí um momento para poder voltar a operar. E aí exige ter pessoas dentro da empresa para dar suporte ao empresário, né, Eliável? Pessoas realmente que façam a diferença nesse momento, né? Porque o empresário não pode se sentir só, né? Ele precisa ter executivos, ele precisa ter colaboradores, né, com toda a sua garra, toda a sua gana, para tirar a empresa desse momento de tanta dificuldade, né, que elas estão passando. Né? Eu questiono se esse problema que hoje as empresas enfrentam não é justamente em função de não ter a liderança protagonista dentro do negócio. Como é que você vê isso? Olha, falta liderança, tá? Porque, primeiro que muitos estão na empresa, foram de paraquedas, né? Entraram de paraquedas. Não passaram para aquela capacitação. Não tiveram desenvolvimento. Certo. Então, eles não podem ser protagonistas. Eles não podem entender, tá, o processo de mudanças, né, que precisam ser feitas, as discussões de produtividade. Se ele não conhece ferramentas nem sequer de qualidade, como é que ele vai entender de produtividade? Ele não vai trabalhar custos operacionais se ele não sabe nem o que é um orçamento. Correto. Então, difícil. Então, o que tem que ser observado nesse novo leque, né, de liderança, né, nesse novo modelo de liderança, podemos dizer, e eu tenho falado de um modelo de liderança invisível o tempo todo. Por quê? É uma liderança que nós falávamos muito antes de que o bom líder é aquele quando está ausente, porque a sua equipe trabalha de forma correta, ou seja, produz. E agora? A gente está vivendo justamente um conceito, um discurso que nós falávamos.
E a gente está vendo que muitos líderes não estão alcançando, ou talvez não estejam materializando esse discurso, né? Estão penando. Mas eu digo uma coisa, Fernando, as empresas que tiverem seus líderes, e esses líderes não tiverem a matéria-prima como sendo a sensibilidade, ele não vai ter uma visão de administrar, liderar no invisível. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que uma liderança humanizada, nesse momento, pós-pandemia, ela vai estar em alta. Mas para ter uma liderança humanizada, sim, essa liderança precisa ter como matéria-prima a sensibilidade. Ou seja, é como se fosse um perfume, né, que ele tivesse para poder sentir que o teu liderado está trabalhando do outro lado, dando resultado, ou não. É cobrar do teu liderado de uma maneira plena, sem que haja uma agressão, né, uma forma que ele interprete. Porque você há de convir que quando a gente fala na internet, no telefone, tudo, as expressões é um pouco diferente quando a gente está pessoalmente. E existe uma sinergia entre a voz, o corpo, a fala. E, claro que uma boa câmera você consegue identificar, mas você imaginar um líder reunindo os seus liderados ao mesmo tempo para observar numa tela, ao mesmo tempo, quem é que está com a cara feia. Veja que ele precisa ter um olhar de 360 graus muito pleno. Com certeza. Porque senão ele não vai conseguir esse cara de bocas, quem está insatisfeito, ele vai ter que perguntar. E aí, fulano? E aí, ciclano? Tem vários fatores aí que esse líder protagonista, que ele deveria ser, vai levar tempo. Tá? E só vai realmente surgir, ou ressurgir, podemos dizer, porque de repente já exista, e ele não apareceu porque não apareceu o momento, ou não surgiu o momento. Então, será que o momento é este? Será que um momento do protagonismo, não só da liderança, mas de novas profissões, de novos gestores, tá? Nesse momento pós-pandemia, não vai ser o auge, né? Vamos ter aí, quem sabe, uma nova reengenharia. Eu penso até que teremos aí uma nova reengenharia, sabia, Fernando? Com certeza, concordo com você. Porque a mudança é radical. A mudança é radical. O momento exige isso, Eliabe, de uma reengenharia dos negócios. É por isso que a quem tem que estar à frente das empresas, ele tem que estar preparado para isso. E se ele não foi preparado na organização, ele tem que tomar a iniciativa e buscar se preparar para ser um líder protagonista. Senão ele não vai poder dar suporte, dar apoio à empresa que hoje ele está atuando, nem ao cargo que ele, porventura, esteja buscando no mercado. Não é isso, Eliabe? Sem dúvida. Hoje eu entendo que aquela discussão que nós tínhamos no ambiente de trabalho, de que, olha, deixe seus problemas em casa, né, tem outro olhar também. Porque você imagina um líder liderando da sua casa, com os problemas familiares, com a sua família, talvez ainda com entes queridos doentes, né? Ou com entes queridos que já partiram, pessoas ainda doentes. Não é fácil, não. Boa noite, Ralph Chelotti, meu grande amigo, lá do Espírito Santo, aqui nos dando uma honra, ex-presidente da BRH Nacional. Grande Ralph Chelotti. Então, Ralph, que esse olhar dos donos de empresa, sabe, Fernando? Se eles não encurtarem, eles vão perder muitos gestores também, sabia? Porque eu penso que os líderes protagonistas, se ele não encontrar uma oportunidade dentro da empresa, amparo, eles vão trabalhar a anticarreira. Isso vai acontecer. E é importante, você colocou um aspecto interessante. Porque a gente defende muito, Eliabe, o conceito do executivo ser igual a um empresário. Né? O executivo que não é igual a um empresário,
com as mesmas características, as mesmas qualificações e competências, ele não é um executivo, ele é um gerente. Um gerente, ele não transforma, ele cumpre regras, ele segue regras, padrões. E o executivo, o protagonista, é ele que cria, que desenvolve. O executivo, ele administra o risco do empresário. O empresário administra o risco do capital próprio. Então, nesse momento, que é um momento de muita transformação, o empresário não pode ter ciúme do executivo, correto, Eliabe? Tem isso, Eliabe? Correto. Quando o executivo é um protagonista de êxito, né? que é um líder que é seguido, que é referenciado. Tem empresário que fica com ciúme? Tem, sabe por quê? Eu penso que quando o empresário, ele não tem... Aliás, quando o empresário é apenas investidor e não tem um espírito empreendedor, e que o líder é gestor, mas tem um espírito empreendedor, ele consegue enxergar a empresa do empresário, o fracasso e o sucesso. Com certeza. Só que, com certeza. Às vezes, o dono da empresa, por não ter um espírito empreendedor e sim investidor, que ele está ali só para comprar, fundir, ele não pensa na empresa, nas pessoas, nas cabeças empreendedoras. Aí é onde ele quebra, porque ele não quer ouvir. E é importante, quem está nos escutando agora, que tem gestores com cabeças pensantes, que chame eles para discutir o negócio. E você que é gestor, você que é líder e quer manter sua carreira agregada ao negócio da empresa, precisa chegar também aos donos da empresa e dizer, eu estou aqui contigo. Com certeza. Liderar, tem que liderar. O executivo tem que liderar o seu superior. Quer dizer, o empresário é um superior, né? E o executivo ele tem que saber liderar, levando soluções. A liderança dos superiores é uma coisa muito interessante e que as pessoas muitas vezes não entendem. Como é que eu vou liderar o empresário? Você lidera o empresário, sim. Você tem que compreendê-lo, logicamente, e você tem que levar soluções para os problemas da empresa dele. Afinal de contas, você foi contratado para isso, né, Eliabe? É isso Sem que dúvida. O empresário espera de um executivo. O empresário espera de um executivo protagonista isso, que ele traga soluções, que ele traga ideias renovadoras para tirar a empresa das dificuldades. Muitas vezes a empresa está entrando num momento, como esse, um momento financeiro muito sério. Aí, não, vamos entrar com determinadas medidas jurídicas para proteger a empresa, mas se você não vai a fundo para entender, estudar os pilares da dívida daquela empresa, você pode matar a organização, né? Você pode matar o negócio, porque você não fez o dever de casa correto, né? Então, é muito importante que os executivos que estão nos escutando tenham em mente que ele precisa se preparar, né, para poder liderar seus superiores, liderar seus empresários que hoje estão prestando serviço. Sem dúvidas. Fernando, uma coisa interessante ainda com relação aos profissionais de RH, eu digo isso porque vivemos nesse nicho, né? E por mais de 30 anos, né, nós passamos por várias mudanças, superações, mas o momento hoje requer que o administrador de recursos humanos, o gestor de recursos humanos, o coordenador, seja ele responsável pela área de recursos humanos, que crie processos, tá, dentro da empresa em que ele trabalha, para que facilite aqueles subsistemas que já existiam. Porque não serão os mesmos. Missão, visão e valores já era. Você acredita que a empresa vai ter coragem num processo de seleção, a selecionadora dizer, olha, você conhece a missão da empresa? Eu acho que muitas delas já arrancaram até as placas.
porque não tem mais sintonia, não tem mais coerência, e aqui eu não quero dizer, e talvez possa até que eu vá exagerar, é que para se ter uma cultura organizacional, ela foi, nesse primeiro momento, estratificada. Ela foi fragmentada. Então você não pode ter uma cultura com base naquela pesquisa de clima que você fez lá no início, há um tempo atrás, para poder ter uma cultura organizacional elaborativa. Então, os profissionais de RH, ele precisa ver administração de desempenho, planejamento, desenvolvimento de carreira, plano de sucessão, treinamento, seleção de competência, porque isso tem que ser configurado para maximizar o envolvimento de todos os empregados que foram afetados pela pandemia. Eles têm que esquecer essa pandemia, porque se não tiver algo atrativo dentro da empresa, o funcionário, o empregado, mesmo aquele que estão dando 2 dias na empresa, 3 dias home office, ele pode estar com a mente ainda na pandemia, preso por conta da massificação que foi feita, né? É preciso reeducar o profissional, né? Porque, queira ou não queira, houve uma campanha muito ruim e prejudicial a todos, a toda a sociedade, em cima desse assunto. E esse assunto ele tem que ser tratado, né? Temos algumas lideranças protagonistas do mal, né, Eliabe, que chegaram ao ponto de querer, principalmente no judiciário, né? Chegou ao ponto de querer decretar que o Covid era uma doença ocupacional. Então, vê que loucura, né? Só um protagonista do mal para fazer um negócio desse. Ainda bem que o governo federal deu um corte nesse assunto e encerrou esse assunto, né? Então, isso era uma... Desculpa, pode fechar. Esse é um exemplo de protagonista do mal, né? Protagonista do mal. Há uma preocupação, você colocou muito bem, de que o Recursos Humanos ele repense tudo isso, né? Porque a cultura da empresa está na sede da organização. E na hora que você está em casa, no home office, como é que o profissional vai levar essa cultura, né? Cultura da organização, o clima da organização. Como é que ele vai levar? O que é que o profissional de recursos humanos, junto com as lideranças protagonistas, estão fazendo o quê para resolver esse problema? E o pior, trabalho em equipe. Como é que você trabalha em equipe hoje, tá? Se todos trabalhavam em umas baias, né? Olhando para toda a sua equipe, eu digo isso principalmente chão de fábrica, né? A área operacional. A área estratégica nem tanto, porque já se trabalhava, algumas empresas, em home office. Mas agora que, como todo mundo ficou obrigado, no período da pandemia, a ficar home office, então cada um sentir um gostinho do que é realmente trabalhar em casa, né? Essa forma do teletrabalho, que é algo que você produz muito mais do que se tivesse na empresa. Aí você diz, você economiza mobilidade, você economiza, né? 2 horas, 3 horas por dia, mas esses 2 horas, 3 horas por dia, você dobra ela em casa, porque você está em casa, no seu aconchego, e vai trabalhar muito mais para a empresa. Foi tudo que a empresa queria. Vai. Mas se ele gosta, se ele ama o que ele faz, ele vai trabalhar com prazer, porque ele vai estar junto da família, né? E vai estar produzindo para a organização. Essa distância, né? Essa distância, ela hoje, a tecnologia disponibiliza algumas ferramentas que permitem que se acompanhe todo o trabalho que o profissional está fazendo no home office e o gestor possa ter uma visão clara do resultado de todo o trabalho. Então, a tecnologia deu solução para isso, sabe, Eliabe? Ela veio mesmo para ficar. Tanto é que algumas sedes de empresas, né, com escritórios completos, um andar do empresarial, aquilo ali não faz mais sentido, né? É verdade. Olha, se você me permite, eu não sei se você está conseguindo ver, o Ralph Chelotti está fazendo aqui uns comentários. Você chegou a ver, não? Eu vi. Ele está questionando como é que o RH está atuando aí para... Na questão dos relacionamentos virtuais.
Olha, eu acredito, Ralph, que esse relacionamento virtual ele já existia como pesquisa socioeconômica do empregado, a vida social. Né? Na hora que o selecionador ele entrevista um candidato, e não é questão de suspeição, mas de confirmação daquilo que ele falou, e principalmente agora que existe, né, possibilidade de você gravar a entrevista que eu estou fazendo com o candidato. Se eu quiser rever novamente aquele passo a passo, até para validar mais a minha avaliação em cima daquele candidato, eu vou simplesmente passar o filme. E aí, Correto. paralelamente, ela pode consultar uma rede social e verificar algumas contradições. Eu penso que os profissionais de RH eles serão agora muito mais cuidadosos, né, nesse processo seletivo, porque a corresponsabilidade agora aumentou. Porque se a empresa já cobrava que os RHs contratassem bons profissionais ou profissionais competentes, mais do que nunca o profissional de RH tem chances, porque ele não pode dizer que, eu não lembro exatamente o que ele falou, porque eles têm aplicativo, têm ferramentas capazes de gravar, inclusive mostrar para o dono da empresa. Mostrar para o dono da empresa, não é necessário estar mais com o dono da empresa, inclusive fazendo processo seletivo, grava, depois leva e discute. Então, o capital humano, ele vai ter um valor de, eu diria, de preço de passe de mercado de trabalho muito grande. Com vai certeza. Ser igual mas não para todo mundo, né? Não para todo mundo. Porque nem todo mundo tem essa competência, não, né, aliás? Mas tem gente que vai ter um preço para baixo. É isso que eu ia dizer, vai ter um preço. Entendeu? Quer dizer, talvez alguém não tenha nem passe, mas vai ter um preço. E esse preço vai ser mensurado pela avaliação que a empresa vai ter. Até mesmo não vai nem evoluir tanto. Um processo que levaria aí uma semana de um executivo, eu acredito que você sabe mais do que eu falar sobre isso, hoje pode levar até um dia ou horas. Eu não chegaria a essa precisão, porque apesar de toda a tecnologia, né, você sabe que a seleção exige cada vez mais entrevistas, né, para identificar desvios, né, desvios de caráter do profissional. E só a entrevista. Os testes são muito importantes, né? E hoje os testes são todos pela internet, né? Fácil, né? O DISC está aí e outras ferramentas, né, que são aplicadas, mas é na entrevista, é nas entrelinhas da fala do executivo que realmente o profissional de recursos humanos identifica se ele é ou não o líder protagonista que precisa para a sua empresa, né? Algumas organizações, Eliabe, como você bem colocou, estão fazendo isso, estão filmando, né? Estão solicitando que estão dando um case para aquele executivo, para ele dar uma solução, né, efetiva, estude, apresente, né, e dê solução a um determinado problema, para ver como é que aquela pessoa se sai nesse processo, né? E, consequentemente, possa ou não interagir na formação de uma equipe. As plataformas de tecnologia de videoconferência permitem isso, permitem que um candidato a um determinado cargo faça parte de uma reunião e coordene uma reunião cujo tema é apresentado com vários, 5, 4 outros colaboradores na mesma plataforma, e ele é convidado para liderar essa reunião, né? E ali você tem cada personagem, cada profissional com um papel, né? Uma representação do papel, eu chamo isso de roleplay, uma representação do papel. Então, se o executivo tem a habilidade que se quer, né? Tem essa formação humana, como você bem destacou no início, ele consegue se sair. Se ele não tem o equilíbrio emocional, aí ele vai mostrar, né, as fragilidades dele. Vai ficar evidente. Então, a seleção à distância, a seleção desse momento de pandemia, ela realmente mudou radicalmente e tornou-se muito prática, muito objetiva, mas não encurtou o tempo, viu, Eliabe? O tempo não encurtou, muito pelo contrário, viu?
Muito pelo contrário, está exigindo mais entrevistas, mais debates, mais entendimentos, para poder ter uma seleção assertiva, né? Hoje não se pode mais errar na seleção, né, Eliago? Não se pode. Você não fala aí que vai manter, você está falando do cargo do executivo, né? Especificamente você está falando de todos os cargos. Certo, ok. Porque eu tenho acompanhado alguns estudos de caso, e aqui tem Tânia, também é psicóloga, né? Grande amigo Fernando Trigueiro, né? Esse pessoal profissionais que têm, ou que são, na verdade, especialistas comportamentais, ele tem a ferramenta no olho, Fernando. Ele está conversando com você aqui e já está no processo de eliminação ou de continuidade. Então, se eu estou entrevistando você aqui, né, sem ser executivo, porque isso aí fica para você, mas estou selecionando um gestor, e eu tenho a formação, né, técnica, comportamental, que consegue ter a sensibilidade no olhar de perceber alguns desvios. E nesses desvios, né, que ocorrem na face do candidato, eu já vou, não é julgando, não é, mas são evidências que se contrapõem com o que ele fala. Então, qualquer especialista comportamental que tem isso como ferramenta não eliminatória, mas eu diria acessória, ele pode sim eliminar o candidato e dizer, olha, infelizmente, você não evoluiu, não foi dessa vez, mas por que eles vão esperar uma semana no tempo tradicional? Para quê? Eu vou deixar o candidato angustiado. Não, lógico. Aí é natural. As pessoas falando, nem todo mundo. Então, eu não perderia tempo com um candidato administrativo, operacional, para levar um tempo que eu levaria no tempo tradicional. Não. Lógico. Concordo com você plenamente. Agora, no cargo executivo, como eu nunca selecionei, isso aí fica para você, aí talvez tenha uns caminhos diferentes, né? E que certamente exija mais tempo, espaço, tá? Análises mais, não só comportamentais, mas de competências, de referência, de proficiências. Mas, meu amigo, na velocidade que anda hoje, uma empresa chegar para mim e dizer, eu quero um candidato para depois de amanhã, eu vou dizer não? Digo não, moço. Olha, só se você já tiver no banco de talentos o executivo. Mas se você não tiver o executivo com o perfil que a empresa quer, você não consegue. É difícil. A grande verdade é que, infelizmente, né, Liário, as pessoas muitas vezes representam papéis nas entrevistas, né? E isso é muito ruim. E exige uma perspicácia do entrevistador, do avaliador, para poder separar o joio do trigo, né? E isso não consegue se pegar assim de primeira, não. Às vezes, quando o cara dá um deslize, você consegue. Mas, quando não, você tem que realmente voltar às baterias, fazer a entrevista coletiva, né? Enfim, fazer o cruzamento das perguntas e deixar realmente o executivo aberto, né? Deixar o executivo aberto para que você possa melhor aprofundar no seu eu, né? O seu eu. Senão você não consegue extrair a essência daquele profissional. O perigo é esse. É um executivo que aparece na entrevista de uma forma fantástica, extremamente dinâmica, e quando ele assume o cargo, assume a função, meu amigo, é outra coisa. É um cara lento, é um cara de respostas que não condizem com a necessidade de solução do problema. Então, isso tudo se apresenta. Você tem que ter uma seleção criteriosa para evitar isso, né? O protagonista, o líder protagonista, ele, na entrevista, ele já se apresenta de forma diferente.
E você começou a falar muito bem, e eu quero resgatar isso sobre a questão humana, né? A importância do desenvolvimento humano, né? Hoje em dia, mais do que nunca, e com essa distância, o líder ele precisa ter uma sensibilidade humana grande, né? Para perceber como é que está o profissional, se ele está bem de cabeça, o semblante dele, né? Então, se o líder não tiver essa sensibilidade, poxa vida, ele pode ser um executivo técnico por excelência, mas ele vai errar, ele vai pecar, ele vai falhar, não é isso, Eliab? Sem dúvida, sem dúvida. Um outro ponto importante em relação à liderança protagonista, sabe, Fernando? Eu entendo que quando o gestor assume uma área, ou quando ele é transferido de uma área para outra na mesma empresa, cabe a ele escutar, ouvir, entrevistar novamente, sabia? Aquela conversa, tá? Que ele possa realmente até identificar se ele tiver ferramenta, métricas, e identificar mesmo se aquele cara não está no lugar errado. Porque uma das problemáticas e que deixa uma liderança comprometida é porque a visão dele só está na parte operacional, muitas vezes. E ele esquece a estratégica, que é onde ele poderia tirar proveito da sua equipe, que muitas vezes estão desmotivadas porque houve essa mudança de gestão. Ou não? Porque você acha que toda equipe aceita um gestor rindo? Não. Principalmente se dentro da equipe havia plano de carreira para um deles assumir aquela vaga, principalmente. Então é preciso fazer essa análise também, quando a gente quer trazer uma liderança protagonista, e que ela não surge porque muitas vezes a equipe ela não é informada que o novo líder precisa ter um perfil assim, assim. Coloca assim, pá! Como é que esse líder vai ser protagonista, homem? De que forma? O cara vai entrar sob pressão. Com certeza. E como você colocou muito bem, muitas lideranças estão assumindo, né, os cargos assim, em home office, né? Mas, Eliabe, nosso tempo está encerrando, nós temos aí frações aí de conclusão, tá certo? Eu queria que você encerre a nossa live com a mensagem que você gostaria de passar para as lideranças executivas que estão nos assistindo, para que aqueles que não são hoje um líder protagonista, o que é que eles devem buscar, o que é que eles devem fazer para serem um líder. A palavra é sua no encerramento da nossa live desta noite. Por favor, Eliab. Bem, Fernando, é o seguinte, eu reitero aqui dizendo que o perfil do novo líder... Antes que corte. Um minuto. As estratégias organizacionais, elas precisam mudar, tá? Mas se manter atualizadas com a natureza do contexto dela, do negócio, tá? Os líderes precisam estabelecer fontes e vantagens mais competitivas para que haja produtividade. Essa minha mensagem que eu deixaria para todos os líderes. E lembre-se, tá? Que o peso maior da sua carreira está no comportamento. Um grande abraço, Fernando. Um grande abraço, Wellington Maciel. E até a próxima, né? A todos vocês que estão nos assistindo, amanhã, às 13 horas, teremos a live com o Leonardo Estevam, tá certo? Com esta questão, né? Está faltando líderes protagonistas nas empresas brasileiras? Essa é a pergunta. Não deixe de ver nossas lives anteriores com a série de implantação da controladoria na sua empresa. Muito obrigado a todos. Marque aí o seu like, compartilhe, mande essa nossa live para as pessoas do relacionamento de vocês e que achem importante que eles também conheçam o nosso trabalho. Até logo mais. E obrigado. Grande abraço, Eliabe. Um prazer tê-lo conosco. Outro, Fernando. Até mais. Tchau. Até mais.